do pastor Sâncio. Fique com o coração aberto, irmãos. Fique atento porque Deus fala, irmãos. Quando nós abrimos o coração, além da palavra, Deus acrescenta coisas que nós nem imaginamos. Conhecimento, abre a nossa mente, nós vemos coisas. Já viu quando você lê muita Bíblia? Começa a ler muita Bíblia. Às vezes você lê uma vez, 2, 3, 4 vezes, e todas as vezes Deus fala diferente com você. E te mostra coisas profundas. Fique atento, em nome de Jesus. Paz e graça, irmãos. Irmãos, um homem sem esperança é um homem muito frustrado, é um homem morto. E quando se fala em necessidade que o homem tem, a gente vê que a gente precisa de ajuda. Ajuda na orientação, na provisão, na proteção que Deus dá. A gente precisa andar à base de uma solicitação com Deus. Eu solicito, eu peço, eu busco, eu luto. Essa deve ser uma condição de andar constante dos homens que conheceram, conhecem e vão conhecer Deus. Leia comigo aí, por favor, o Salmo 123, e veja aí uma solicitação feita por esse autor, solicitação feita endereçada. O pedido de ajuda não pode ser a qualquer um, em qualquer lugar. Você não vai encontrar, e se encontrar, se for qualquer pessoa, ela não poderá te ajudar. Pedido de ajuda para o homem tem que ser feito a Deus. Olha só o que diz o Salmo 123. A ti. É uma especificação. A ti, e o endereço está aí, que habitas nos céus, e a atitude, o comportamento vem logo abaixo. Eleva os meus olhos. A Bíblia sempre dá endereços, sempre diz onde. Aqui no caso desse Salmo, Salmo 123, onde é o céu. O homem vai ter que ter um olhar direcionado para o céu. Não tem jeito. E é nesse lugar, o céu, a habitação de Deus, é que deve ser produzido toda a nossa esperança. Quer produzir esperança? Quer esperar alguma coisa? Tem que ser direcionado no céu. Nós homens queremos, e queremos muito, que certas situações sejam resolvidas. Nós homens do movimento familiar, com esposa, filhos, serviço, nos movimentos dentro da igreja, com os colegas, nós queremos situações transformadas, modificadas. E nós sabemos, na prática, como que é difícil mudar certas coisas, principalmente pessoas. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam mais crentes, as nossas esposas sejam mais enquadradas dentro de uma harmonia, sintonia, conexão com Deus. Queremos que certas coisas dentro de casa financeiramente sejam resolvidas. Nós queremos que existam certas arrumações em coisas que sabemos estão desarrumadas. Quando a gente fala em transformar, para nós homens, é realmente alcançar algo que seja diferente do estado atual, do jeito que está.
Não dá. E se continuar como está, é desespero, é angústia, ou então é fuga. Foge, não pensa mais nisso. O Salmo 123, esse aí no primeiro versículo, ele faz uma indicação nos direcionando onde é que nós devemos olhar. A gente precisa olhar mais para Deus. A gente precisa olhar de forma mais intensa em relação a Deus. Você sabe o que é intensidade? Sabe o significado dessa palavra, intensidade? Intensidade é a condição qualificada da força que você põe, do desejo demonstrado, da vontade liberada para se ter. A gente tem que pedir o Espírito de Deus para colocar no nosso coração mais intensidade. No céu, e diz o texto lá em 2 Crônicas capítulo 6, verso 21, lugar da habitação de Deus. Lá em Crônicas tem um direcionamento que vai preencher uma necessidade que temos. A necessidade que temos para ser preenchida é essa: ouve Deus dos céus, lugar da sua habitação, onde saem as ordens, onde saem os decretos, onde saem as palavras que transformam as coisas materiais. Você sabia, se não deveria, que das coisas invisíveis, diz a Bíblia, é que foram criadas coisas visíveis? Isso significa dizer que o que está movimentando a sua vida é o movimento do céu. É a trava do céu, ou é a liberação do céu, é a graça do céu, ou é a retenção do céu. Alguma coisa do céu está saindo. Eleva os meus olhos, vai nos fazer meditar nesse interesse que temos que ter. Olhos elevados é interesse, mais do que isso, é expectativa. Como que um homem pode viver sem expectativa? Mas vive. O tempo passa, a automação vem sendo impregnada na vida, o dia a dia, o levantar cedo, dormir tarde, mas a expectativa às vezes vai minguando, desaparecendo, fragilizando. A expectativa, quando digo eleva os olhos, e eleva os olhos quer dizer expectativa, porque ninguém eleva os olhos sem interesse. Isso nos traz uma pronúncia explicativa para que a gente entenda que quando olhamos, tem-se uma expectativa de correspondência, e Deus sabe disso. Quando eu olho para Deus, Deus sabe o que eu quero. Eu quero uma correspondência, uma fala, uma aparição, uma presença. Quando eu vou no Salmo 123, e aí já parto para o segundo versículo: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Esse conteúdo me interessa, porque é exatamente dessa forma a postura correta de um cristão. O autor do texto, ele faz uma comparação de servo e senhor, e esse tipo de comparação é o tipo de comparação minha com Deus, porque o servo, historicamente dizendo, para mim que sou professor de história, e historicamente eu vejo que o servo, ele tinha uma relação de espera, de expectativa,
com o seu Senhor, historicamente dizendo. A gente vai aprendendo com o texto que dentro dessa condição eu preciso ter essa expectativa de que a qualquer momento, vou repetir, a qualquer momento, só que esse momento não é por parte minha que espero, é a qualquer momento, mas não por minha parte que espero, mas por parte daquele que é Senhor e vai prestar o favor, por parte dele, no tempo dele, do jeito dele, para a sua glória, será um momento que ele vai conceder a minha petição. Então, eu devo andar sempre com uma petição. O homem tem que andar com petições diante de Deus e demonstrar isso a Deus. A postura correta do servo, no versículo 2, é uma postura de dependência. E entender que sou dependente é algo fundamental, é uma chave, é um segredo. Entender que eu dependo de Deus vai me tirar a autonomia e me empurrar numa consciência de que eu preciso de Deus e sem Deus as coisas não resolverão. Você depende de Deus. O servo depende de Deus. Quando eu vou aprendendo isso dentro de uma maior profundidade, que eu dependo de Deus, eu começo a observar que muita gente dentro da igreja foi chamada para depender de Deus e não entende isso muito bem. O homem dentro da igreja, fora da igreja, ele precisa aprender essa postura, esse comportamento, essa relação, depender de Deus. O principal movimento a ser feito numa dependência é fixar os olhos no seu Senhor, fitar os olhos, que significa estar atento, para esperar alguma coisa que Ele tem a fazer. Tem gente que não está esperando que Deus faça nada, 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 nada. Isso é um equívoco, está errado. Porque quando eu me encho de esperança, expectativa, e numa posição, como diz o texto, de um olhar fixo, fito, que é uma busca de discernimento, aproveitando em todos os detalhes aquilo que Deus vai manifestar, sua fala, sua condição de circunstância criada. Quando eu reúno isso e aguço esse olhar de forma que isso me serve de alerta, eu estou alerta à fala de Deus, ao movimento de Deus, àquilo que Deus quer, sem desviar os meus olhos, querendo enxergar tudo. Deus vê e se manifesta. Jesus fez isso no seu ministério, logo no início. A ideia de aceitar um convite para um casamento, a ideia de transformar água em vinho, foi a ideia de fazer com que os discípulos pudessem olhar e ficarem com os olhos fitos, atentos, e começarem a discernir quem é este que transforma a água em vinho. Quem é este que me chamou para segui-lo? Temos que observar Deus dentro da igreja, fora da igreja, em nossa casa, com os olhos fitos. E Jesus, nesse procedimento, com os seus discípulos, era como se Jesus dissesse: me observe, veja o que eu faço, deixe isso entrar no seu coração. Estou expulsando o demônio, olha, estou expulsando o demônio, estou curando as pessoas, olha, observe. Fique com os olhos fitos, até que eu tenha compaixão de você. A gente precisa aprender isso. Há um tempo, existe um tempo para Deus tratar com você.
para Deus te falar alguma coisa específica, para Deus te chamar para uma conversa particular, coisas correlacionadas à sua vida, ao seu movimento, à sua casa, à sua postura. Há um tempo para que o Senhor resolva se manifestar, e esse tempo é uma escolha que Deus faz, é Ele que decide esse tempo. E no texto, quando eu vejo a expressão desse autor dizendo até que Ele tenha compaixão de nós, os meus olhares vão ficar fitos. É dando a Deus a liberdade de ser quem Ele é. Deus vai escolher o tempo para tratar, para te ajudar, para guiar, para te direcionar, para fazer a provisão para você. Até significa isso. Eu gosto muito de pensar no tempo de Deus. No tempo de Deus, para mim, para os meus irmãos, para as ovelhas. E vejo biblicamente que esse tempo, ele não é um tempo esquecido. Tem gente que acha que Deus o esqueceu. Tem homens dentro da igreja achando que o tempo passou e Deus esqueceu. Muitos pensam assim: Deus não esquece as pessoas. Esse tempo não é um tempo manipulado por mim, e eu vejo que tem tempo que eu preciso, e na minha necessidade eu almejo manipular o próprio Deus. Deus tem que ser agora. Deus, eu estou agoniado. Deus, eu estou aflito. Deus, é agora. Tento manipular, e aí vejo, como muitos, que eu não consigo manipular o tempo que é de Deus. Também em relação ao tempo, eu consigo observar que futuramente, quando Deus decide, não decide agora, e parece que Ele decide dentro de uma condição longínqua, longe, eu fico desanimado, porque parece que não vai vir mais. Não foi, não é. E como é o tempo decidido por Deus no futuro, parece que está longe. E por estar longe, isso me agoniza. E por me agonizar, eu fico desanimado. Mas o tempo é de Deus. Estou acabando. É o tempo que Deus tem para decidir coisas na sua vida. E vai chegar. Enquanto não chega, a Bíblia vai dar recomendações, instruções, diretrizes. Enquanto não chega o tempo da porta aberta, das águas tranquilas, pastos verdejantes que você quer, enquanto não chega, a Bíblia vai me dando fortificações, alimentos, para que eu tenha procedimentos em relação a esse tempo, para que eu aguente esperar esse tempo. Já que esse tempo não chegou, já que esse tempo não foi, porque ontem não aconteceu, já que esse tempo está no futuro e eu não sei quando será, a Bíblia vai me fortalecendo, vai me nutrindo e dizendo para mim: enquanto esse tempo não chega, fique com os olhos fitos no Senhor, não perca a mira. O tempo não chegou, olhe para o Senhor. Não foi ontem, não desanime, continue olhando para o Senhor. Olhe para Ele até que Ele decida o que fazer com você e quando fazer e do jeito que vai fazer. O homem de Deus precisa ter esse tipo de visão. Se Ele vai abrir o mar vermelho, se Ele vai transformar a água em vinho, se Ele vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? Enquanto Ele não fez isso, enquanto o mar não abriu, enquanto a água não foi transformada em vinho, enquanto Ele não te deu essa palavra, o que você quer? Enquanto Ele não te deu, fita os olhos nele. É isso aí.
A Bíblia vai me dizer isso. Até que ele decida. Outra instrução que a Bíblia vai me dizer: até que ele decida, mas ele não decidiu ainda. Volto a dizer, enfatizar, e vale a pena a gente enfatizar isso. Até que ele decide, o mar não foi aberto, a água não foi transformada em vinho, a pergunta que eu quero que ele me faça, o que queres que eu te faça, não foi feita ainda. Não foi feita ainda. Até que isso venha a acontecer, só que não veio a acontecer, a Bíblia vai me indicar uma instrução para que eu tenha o seguinte procedimento: fita os olhos e peça misericórdia. Peça misericórdia. Não realizou, não foi ontem, não está sendo hoje. Você não sabe quanto será, o procedimento é esse: peça misericórdia. Versículo 3, capítulo 123, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. De novo, tem misericórdia. E aí, são três coisas: olhos fitos, pedido de misericórdia e um bate-papo com Deus, uma conversa com Deus. E essa conversa não é para você fugir à realidade. Essa conversa não é para você ignorar o que está acontecendo com você. É uma conversa sincera, uma exposição autêntica, verdadeira. É aquela fala, como está escrito no texto: ei Deus, eu estou farto de desprezo, estou exausto, estou me sentindo desvalorizado, me sentindo deixado de lado, excluído, doente, distante. Porque o autor, ele vai me induzir a esses três passos enquanto Deus não fala, enquanto Deus não se manifesta, enquanto Deus não decide o jeito e o tempo para se manifestar. Enquanto Ele não faz isso, eu tenho os meus olhos em Cristo. Enquanto Ele não faz isso, eu peço misericórdia. Enquanto Ele não faz isso, eu vou falando com Deus a respeito das minhas coisas, dos meus sentimentos, dos meus envolvimentos, daquilo que eu tenho passado. E vai dizer o texto assim: sobremodo farto de desprezo. Mas eu preciso conversar com Deus como homem. Dentro de um processo de humilhação, Deus ainda explicando para o Senhor: a minha alma está saturada. Em outras palavras, eu estou precisando de um espaço novo, de novos ares, motivações. E a Bíblia vai me ajudar em relação a isso, falando sobre o renovo da alma das pessoas. O Deus que dá força ao cansado, vigor àquele que no braço está sem força. Tudo isso é para mim pensar, refletir e pedir ajuda, solicitar um pedido de misericórdia com intensidade. Deus, me ajuda! Tudo isso, nesse processo, é para que Deus se manifeste. O Senhor não falou, mas eu ainda continuo esperando. O Senhor está gerando em mim uma expectativa de que ainda vai falar. Chegará o tempo em que Deus, do seu jeito, para a sua glória, terá compaixão de você. Mas o olhar tem que ser o olhar de servo, para o seu próprio bem, para a sua própria alma, para o seu próprio descanso. O olhar de servo é um olhar dependente, não é um olhar autônomo, não é um olhar julgando saber, é um olhar dependente, porque essa é a experiência. Salmo 124, e vamos encerrar. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Fala dessa luta que temos, envolvendo circunstâncias difíceis
de ultrapassar, de vencer, de transpor. E se Deus não intervisse, a consequência natural, e se Deus não intervir, a consequência natural será essa aí do versículo 3: e nos teriam engolidos vivos. Ah, se o Senhor não intervir. É um caos, é depressão, é angústia, é ansiedade. Nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas 4 nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas, irmãos, águas impetuosas é ruim, é incômoda, é transtorno. Águas impetuosas, elas são deslocadoras, elas deslocam as pessoas, tiram as pessoas do eixo, do centro. Essas águas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. O Deus que interferiu. Salvou-nos, 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou o laço. Quando o Senhor vai quebrar o laço, Deus? Eu estou dependendo disso. Quando que o Senhor vai quebrar o laço? Enquanto o Senhor não quebra, porque ontem o Senhor não quebrou. Enquanto o Senhor não quebra, porque hoje o Senhor não quebrou. Enquanto o Senhor não quebra, e eu estou com esperança de que o Senhor amanhã vai quebrar, os meus olhos estão fitos no Senhor, até que o Senhor tenha misericórdia de mim. E nesse processo de espera diante do Senhor, eu vou pedir misericórdia. E nessa misericórdia que eu vou pedir, eu vou explicar para o Senhor a minha dor, a minha angústia, a minha prisão. E vou explicar para o Senhor também que eu estou nessa expectativa de servo, dependendo que o Senhor faça alguma coisa para que esse laço seja quebrado. Versículo 8: Deus, o Senhor é nosso socorro. O Senhor é nosso socorro, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Você que está esperando, fique de pé. Você que está esperando alguma coisa de Deus. A instrução bíblica pelo Novo Testamento, diante de uma mulher viúva e um juiz iníquo, a explicação resumida do texto é essa: persevere, continue esperando. O jeito vai ser dele, não tem problema. Não queira saber o jeito que Deus vai resolver a sua questão, não queira. Por quê? Porque a Bíblia vai te dizer e me dizer que o movimento do Espírito é como um vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Só sinta o vento. Enquanto isso, Deus vai te observando. E nessa observação, a sua postura precisa ser uma postura de servo. Como é o servo? Salmo 123. O servo fica com os olhos fitos, atentos no seu Senhor, no movimento das suas mãos, da sua fala, na manifestação, na ordem que Ele vai dar, até que Ele tenha misericórdia de você. E enquanto isso, peça misericórdia. Deus, olha para mim. Deus, tenha misericórdia de mim. E logo, logo você tem todo o direito. Deus, está doendo. Deus, está numa situação assim insuportável. Deus, estou com vontade de desistir. Mas esse é o procedimento. Olha para Deus, peça misericórdia, espere nele,
fale da sua dor e acredite de forma dentro da expectativa. Tenha essa expectativa. Ele vai manifestar, Ele vai falar. Vamos orar? Pedir graça ao Senhor. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Os homens congregacionais estão aqui precisando de soluções, cada um na sua individualidade. É no serviço, é em casa, é nas finanças, é na saúde, é na espiritualidade, gente que precisa ter fé. Deus, nos ajude nessa comparação, nessa analogia bíblica do Salmo 123. Deus, o servo que olha para o Senhor, no movimento das suas mãos, na fala que o Senhor tem para dar. O tempo, a gente não sabe, não é o servo que dita o tempo, faça agora, e se demorar, o Senhor nunca esquece. E se não for agora, Deus não nos deixe manipular. E se, ó Pai, estiver em uma situação futura, nos ajude a esperar, e esperar com paciência, até que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Deus, nos ajude. Deus, aceite a explicação da nossa dor, a visualização do nosso problema, a nossa condição de obstáculo que temos, a nossa, ó Pai, limitação, e ao expor isso ao Senhor, que não damos conta, que não estamos conseguindo, que não estamos tendo, ó Pai, uma perspectiva, faça uma inversão disso. Venha, Deus, nutrir o nosso coração, nos encha de esperança, nos encha, Deus, de ânimo diante dos fatos, sabendo que fé é ter uma certeza de uma coisa que não se vê, mas, Deus, uma expectativa grande de que nós vamos chegar lá, que vamos colocar a mão, que vamos aproveitar, que teremos o que esperamos. Nos ajude, Senhor. O Salmo 124 já vai dar, ó Pai, a ideia de quando o Senhor interfere. Ah, Deus, quando o Senhor interfere, nós ficamos, ó Pai, em uma condição diferenciada. Ai de nós, se o Senhor não interferir, a condição será a mesma ou muito pior. Mas se o Senhor interferir, ó Pai, e que diga isso Israel como testemunho, e nós podemos observar a sua interferência. Deus, as águas impetuosas, elas não tiveram a condição de derrubar. Não, ó Pai, encheram ao ponto de nos afogar. Deus, quando o Senhor interfere, o Senhor que é Criador do céu e da terra, a situação ela é mudada, ela é invertida, ela ganha outro patamar, a história é outra, a história não é a mesma, a história, ó Pai, é para a sua glória, foi feito do seu jeito, no seu tempo, mas para a nossa degustação. Por isso, Deus, olha os homens congregacionais, ajude-os nas suas casas, com suas esposas, com seus filhos, com as suas coisas, com as suas esperanças, com as progressões que precisam ter diariamente. Deus, tira essa trava, Deus, tira esse empecilho e dê, ó Pai, uma porta aberta, águas tranquilas e pastos verdejantes. É o que nós ministramos sobre a vida dos homens que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Nós já estamos encerrando. Quero deixar o agradecimento aqui, o Marquinhos que está aí, o Felipe, André, esqueci o nome do Pedro. Obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Por estarmos aqui juntos nessa oportunidade. E que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa palavra possa criar raízes profundas em nossos corações. Que possamos sair daqui e lembrar dela amanhã, né? Às vezes nós ouvimos uma palavra, no dia seguinte nem lembramos, né? Por quê? Porque nós temos que centralizar Deus como centro de nossas vidas. E quando fazemos isso, tudo vai dar certo.
Em nome de Jesus, amém? Pastor Santos vai estar nos encerrando, nos despedindo também com a bênção apostólica. Eu quero convidar os irmãos, logo após, nós tirar uma foto ali, todos juntos. Tá ok? Em nome de Jesus, amém. Pastor Santos. Vamos orar e dar a bênção apostólica. Deus, pega esses homens para o Senhor, escolha esses homens, ó Pai, de maneira que essa escolha que é sua, ela não pode ser invertida, e o Senhor não perde quando escolhe. O Senhor leva até as últimas consequências, mas não perde quando escolhe. Escolhe esses homens para terem fé, ó Pai, que possa te agradar. Escolha esses homens congregacionais, esses que estão aqui, ó Deus, para terem uma experiência com o Senhor, essa experiência que marca profundamente, que, ó Pai, desafia o diabo, desafia a vida, essa marca que pode se olhar e verificar, ó Deus, que a profundidade dessa marca é tudo que se tem. Fala, visita de noite, cria circunstâncias, ajude-os, ó Deus, na mente, de maneira que saia em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esse pessimismo, essa condição, ó Pai, normalizada, e que entre, ó Deus, a sua palavra, o seu estatuto, que entre as suas leis, que entre as suas orientações descritas, ó Deus, na tua santa palavra. Ajuda esses homens no serviço, Deus, diante, ó Pai, desses bloqueios sociais. Ajude-os, ó Deus, a cumprirem com os seus compromissos sociais, em casa, fora, a pagarem os boletos, a pagarem água, luz, telefone, a pagarem, ó Deus, despesas das mais diversas. O Senhor Deus é o supridor, supre as necessidades desses homens congregacionais, em nome de Jesus. Deus, ajude esses homens com suas esposas, dê a esses homens sabedoria dentro de casa, dê a esses homens autoridade de sacerdote, capaz de interceder e o Senhor ouvir, falar, ó Pai, com o Senhor, e o Senhor conceder essa petição, uma petição falada na sua presença, uma manifestação feita, onde a mulher, as crianças ou os meninos possam olhar e verificar: Deus tem ouvido meu pai, Deus tem ouvido esse homem dentro de casa. Deus, que essas sejam as experiências dos homens congregacionais. Ajuda, Deus, converta-os e eles serão convertidos. Dê fé, terão fé. É o Senhor quem convence do pecado, é o Senhor que entra para falar o que está errado. É o Senhor, ó Deus, que dá essa consciência do pecado, da justiça em Cristo, Deus, e do juízo. Ajuda-nos no temor, abençoe, ó Pai, e transforme com avivamento individualmente cada homem congregacional lá na casa, para vir dentro da igreja, lá na individualidade, para poder manifestar publicamente, em nome de Jesus. Mão no coração. Que a graça de nosso Senhor, Salvador único, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, é a sua chance, única chance, é a chance privilegiada, irrevogável. O Deus que escolhe e sustenta essa escolha, o Deus que especifica e mantém essa especificação, a graça do guiar do Espírito Santo de Deus, que transforma a vida, que modifica a vida, que faz com que de fato, do jeito dele, no tempo dele, ele faça o querer e a vontade, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, e que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, amém.